Olá a todos e todas, boa noite, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de História Econômica, Social e Política. Eu sou o professor Carlos Borba e hoje nós discutiremos sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Um tema muito importante e que terá também grande influência nos cursos do desenvolvimento econômico, né, do sistema capitalista durante o século XX. Vou compartilhar aqui um slide. Só um minuto. Lembrando que a aula será gravada e depois disponibilizada, né, no ambiente virtual. Então, vamos lá. Título da aula, vou maximizar aqui. Então, o título da aula é Segunda Guerra Mundial, né, que foi de 1939 a 1945, o colapso da concepção iluminista de progresso. Esse título está relacionado à ideia de que, né, o iluminismo ele trouxe a concepção de que o desenvolvimento técnico e científico, né, o progresso, a modernidade, levaria a uma condição muito privilegiada da humanidade, onde seria possível socializar, né, todo essas descobertas científicas e tecnológicas em benefício da população, e com isso, né, reduziria as desigualdades sociais e possibilitaria melhores condições de vida. Mas o que ocorreu, né, durante o século XX é que esse desenvolvimento tecnológico, tecnocientífico, ele acabou culminando num grande massacre, em grandes guerras e grandes conflitos, entre as quais está, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foi aí um evento que marcou todo mundo e que colocou em questionamento essa concepção iluminista de progresso, né? Porque se, né, nós temos a capacidade, de fato, de desenvolver grandes invenções, essas invenções também elas podem ser aplicadas e utilizadas para destruição, e é isso que nós veremos. Essa foto aqui de fundo do slide é uma foto, né, que foi tirada no dia 8 de maio de 1945. Multidão lota o Champs-Élysées, em Paris, para comemorar o fim da guerra em 1800, né, em 8 de maio de 1945. Aqui, né, nós veremos algumas imagens também, né, para mostrar o quanto essa guerra teve esse potencial de destruição. Aqui são imagens de corpos empilhados numa batalha de Dresden, se não me engano, na Alemanha, em 13 de fevereiro de 1945. E aqui há uma foto retirada depois do ataque, né, da bomba atômica em Hiroshima, em 6 de agosto de 1945. Que representa um pouco também de como que essa concepção iluminista de progresso, ela, né, declinou nesse momento devido a essa guerra total, né, essa grande guerra mundial que foi esse conflito. E aqui nós temos as fotos do campos de concentração, onde judeus, ciganos, homossexuais, negros eram enviados, perseguidos políticos do regime nazista, eram enviados para trabalho forçado e depois para o sacrifício, para morte. E aqui uma foto da bomba também, né, atômica que foi lançada no Japão, em Hiroshima. Nagasaki e Hiroshima, mas essa foto é de Hiroshima. Então, o Hobsbawm, ele fala, né, que essa, né, guerra, a Segunda Guerra Mundial, e a Primeira, na verdade, se tratam de uma grande guerra, que teve um período de intervalo, né, que foi aí o período de 1918, que encerra a Primeira Guerra Mundial, e 1939, quando tem a eclosão da Segunda Guerra. Nesse período, nesse intervalo, embora não houvesse uma guerra que mobilizasse todos os países do globo terrestre, havia conflitos isolados e conflitos que levariam à Segunda Guerra. E esses conflitos ocorreram porque as questões,
né, que levaram a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, não foram solucionadas após o conflito. Então, não há como entender a Segunda Guerra Mundial sem antes, né, levar em consideração também algumas questões que ficaram não resolvidas desde da Primeira Guerra Mundial. E entre essas questões, pode-se destacar o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um tratado que... deixa eu só colocar aqui para vocês me verem, né? Foi um tratado que colocou fim a a Primeira Guerra Mundial e culpou a Alemanha pela guerra. A Alemanha teve, então, algumas sanções, como de ter um exército reduzido, de ter que pagar indenização para os países vencedores, teve uma série de restrições que acabou levando a um revanchismo e a um empobrecimento dessa população. Esse clima de crise, de revolta, né, de miséria, acabou favorecendo o surgimento dos movimentos totalitários, o nazifascismo, o nazismo e o fascismo, no caso da Alemanha, né, o nacionalsocialismo, o nazismo, conduzido pelo Adolf Hitler. Então, foi mobilizando, né, essas questões, né, que ficaram da Primeira Guerra Mundial, principalmente essas duras punições do Tratado de Versalhes, foi que o Hitler conseguiu mobilizar esse clima de revanchismo, né, além de toda já preconceito que existia, perseguição histórica que existia aos judeus, e conseguiu esse apoio da população e, né, acabou depois conseguindo chegar ao poder. O Hitler tinha sido, na Primeira Guerra Mundial, soldado, ele recebeu a condecoração e depois desse conflito ele passou a nutrir cada vez mais, né, ideias de extrema-direita e, né, ideias nacionalistas que defendiam a formação de um grande império alemão, o Terceiro Reich, que seria baseado, né, pavimentado através de uma concepção de que os alemães vinham, né, eram oriundos de uma raça superior à raça ariana. Então, um dos motivos dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial é o Tratado de Versalhes. Do outro lado, né, um outro antecedente foi a agressão da Alemanha, Japão e Itália. Segundo Hobsbawm, não há dúvida de que o culpado da Segunda Guerra Mundial foi o Adolf Hitler, mas não apenas o Adolf Hitler. Também, né, a agressão do Japão e a Itália tiveram um papel significativo para a deflagração desse conflito. E o Hitler, né, muitas vezes é tido como o, né, culpado da Segunda Guerra Mundial, mas é preciso entender, né, que ele não persuadiu simplesmente as pessoas. Ele soube mobilizar todo esse clima de descontentamento e esse preconceito, né, histórico que existia contra os judeus, os ciganos, os homossexuais, para mobilizar isso em seu apoio. E ele conseguiu. Então, nós não podemos considerar de forma muito simplista que simplesmente o Hitler ascendeu o poder, dotado de uma inteligência ímpar, de uma habilidade notável, e conseguiu persuadir toda a população da Alemanha e né, simpatizantes também da Europa, e assim deu início à Segunda Guerra Mundial. Na verdade, né, o Hitler soube mobilizar essas questões da mesma forma que o Mussolini na Itália também, e no Japão, na época, o imperador, que também, né, levou esse clima de revanchismo, de uma defesa de um nacionalismo, né, bem exacerbado, a essa ideia de expansão territorial, de expansão, né, dos limites desses países, porque havia a concepção de que um país, para ser rico, ele necessitava explorar, né, riquezas de outros territórios. Então, foi por essas razões que a Alemanha, Japão e Itália acabaram iniciando, né, provocando a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha e o Japão tinham ficado do lado dos derrotados na Primeira Guerra. A Itália, né, tinha passado do lado da Alemanha e depois para o lado dos aliados na Primeira Guerra Mundial. Mas a Itália não ficou contente com a fatia do bolo que lhe foi dada após esse conflito. Por isso também acabou adotando essa política expansionista e imperialista que levou à Segunda Guerra Mundial.
E um terceiro antecedente é a omissão da Liga das Nações. A Liga das Nações foi um órgão, né, uma associação criada após a Primeira Guerra Mundial, com um papel semelhante ao da ONU, criado depois da Segunda Guerra Mundial. Essa, né, organização ela tinha como objetivo arbitrar, né, esses conflitos internacionais e, né, impedir, né, que ocorresse outra guerra de caráter global, né? Então, esses foram os antecedentes. Inclusive, né, durante a ascensão nazista e fascista na Itália, vários dos líderes depois que combateriam o nazismo nutriram, né, simpatias com esse movimento, principalmente porque esses movimentos nazifascistas, esses movimentos de extrema-direita, eles tinham com clareza uma perseguição, né, aos comunistas à esquerda, embora depois o Hitler acabasse, né, estabelecendo um pacto com o Stalin, nós veremos isso, né, mais à frente. Então, os fatores que acarretaram a Segunda Guerra de forma mais detalhada. Em 1931, o Japão invade a Manchúria. Em 1936 a 1939, a Itália invade a Etiópia e a Albânia, situadas, né, no continente africano. Em 1936, a Alemanha viola o Tratado de Versalhes, invade a Renânia, né, invade a Renânia, que fica entre a França e a Inglaterra. Enquanto isso, a Liga das Nações, os principais dirigentes desses países, como Inglaterra, França, Estados Unidos, ficaram omissos com essa ascensão nazista, e em 1938 o Hitler anexa a Áustria e a Alemanha, chamado o Anschluss. E em 1938 os alemães invadem a região dos Sudetos, onde residiam uma grande quantidade de povos, né, alemães, né, população alemã, e com isso o Hitler acabou anexando essa região também, com o aval da Liga das Nações, seria obstáculo, seria um protesto dos principais estadistas da Europa e do mundo. E depois, né, tem a Guerra da Espanha, que foi um laboratório do exército alemão e italiano para preparação da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Civil Espanhola ocorreu porque, né, em 1931 houve, né, a República dá lugar à monarquia, e em 1936 há um golpe de Estado liderado pelo general Francisco Franco, e, né, que adota um sistema de extrema-direita nacionalista que simpatizava com os regimes nazifascistas. E a Alemanha e a Itália encontraram uma boa oportunidade para testar o seu poder bélico. E foi, então, nesse conflito que a Alemanha e a Itália começaram a sua preparação. Houve uma grande violência, esse quadro aqui, o Guernica, né, ele representa todo o massacre que ocorreu nessa cidade durante a Guerra Civil Espanhola, sob, né, a condução do exército alemão e italiano. O início da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, né, tem início, efetivamente, a partir da invasão da Alemanha sobre a Polônia, no dia 1º de setembro de 1939. Essa invasão se deu por um pacto que foi estabelecido entre a Alemanha e a União Soviética. Esse pacto de não agressão, chamado Pacto Molotov-Ribbentrop, que, né, recebe o nome dos dois ministros das relações exteriores da União Soviética e da Alemanha, certo? É preciso aqui colocar, né, fazer algumas ressalvas. Muita gente, né, considera, e é muito comum hoje nesse debate, nessa polarização em que ocorre no Brasil e no mundo, né, de direita e esquerda, considerar o socialismo, o comunismo como uma doutrina semelhante, né, próxima ao nazismo e ao, né, fascismo, simplesmente porque o nazismo, né, se apropriou da questão, né, do termo social para mobilizar os trabalhadores. Então, criou o Partido Nacional Socialista, que é o partido nazista. Mas, né, tanto os fascistas, né, dirigidos por Mussolini, quanto os nazistas, que tinham a diferença, né, dos fascistas que propunham essa perseguição às raças impuras, né, coisa que não havia no fascismo italiano. A diferença é que o nazifascismo rejeitava a ideia de luta de classes,
e rejeitava a ideia, né, de um sistema, de uma revolução mundial, que botasse fim a esses limites territoriais, né, a esse nacionalismo exacerbado. Então, o comunismo parte de uma outra concepção. O comunismo defende uma sociedade, né, onde as riquezas devem ser socializadas e administradas e geridas pelos próprios trabalhadores. Então, o comunismo defende a luta de classes como motor da história, diferente dos regimes nazifascistas. Então, por que ocorreu, né, esse pacto, né, foi feito esse pacto entre Hitler e Stalin? Bem, né, existem algumas explicações. Não que o Stalin tivesse simpatia com o nazismo, embora o Stalin também fosse um ditador e autoritário, mas, né, era diferente, por exemplo, da ideologia e do programa nazista e fascista. O que ocorreu foi que, diante a ascensão nazista, o Stalin procurou estabelecer relações, na época, com o Chamberlain, que era o presidente da Grã-Bretanha, da Inglaterra, depois foi o Churchill, e, né, o presidente francês também. Mas ele não teve apoio, né, desses estadistas, porque eles viam com simpatia a perseguição dos regimes nazifascistas sobre os comunistas, principalmente porque, depois da Primeira Guerra Mundial, ocorreu uma grande ascensão, né, e prestígio dos movimentos de esquerda. Então, nesse contexto que surgem os movimentos totalitários de extrema-direita que procuram combater e combateram, né, esses regimes, esses partidos de esquerda, esses movimentos de esquerda nesses países que foram palco da Primeira Guerra Mundial. E, diante dessa negação, o Stalin, né, sabendo que não tinha condições, naquele momento, de travar uma guerra contra a Alemanha, porque a União Soviética estava no processo de desenvolvimento industrial, de industrialização, então ele decidiu estabelecer esse pacto secreto com o Hitler, um pacto de não agressão, né? E nós vamos ver depois que esse pacto foi, né, ele foi desfeito, né, a partir da iniciativa do Hitler de invadir a União Soviética. Então, aqui a divisão da Polônia, essa parte de azul ficou para a Alemanha, e a parte, né, de vermelho ficou para a União Soviética. A Segunda Guerra Mundial pode ser dividida em duas fases. A primeira fase, que vai de 1939 a 1941, né, em que, né, marca um conflito mais europeu, né, mobilizando apenas os países que estavam situados na Europa. E, nesse momento, destaca principalmente a estratégia de guerra da Alemanha nazista, Blitzkrieg, que eram, né, ataques rápidos que buscavam derrotar, né, países em pouco tempo, e foi assim que a Alemanha, né, acabou anexando rapidamente Noruega, Dinamarca, Países Baixos, Bélgica, todos França, né, todos esses países foram anexados, né, derrotados rapidamente. Foi nesse contexto também, né, que ocorreu a entrada da Itália na guerra, né, e os ataques à Inglaterra e as colônias da Inglaterra e da França ao norte da África, o que levou à entrada de outros países. Por que também esses países entraram nesse conflito? Porque, como a Inglaterra, né, França e outros países tinham relação, né, com a Polônia, então eles se viram, né, obrigados a entrar nesse conflito, principalmente porque, né, a Alemanha nazista começou uma rápida expansão, uma perseguição, não apenas a povos fora da Europa, mas principalmente, né, a países que estavam situados nesse continente. E isso levou, então, à entrada, né, desses países na Segunda Guerra Mundial. No entanto, essa primeira fase, né, se restringe a esse conflito europeu. A segunda fase, né, é que essa guerra vai se tornar, de fato, uma guerra global, uma guerra mundial, porque ela vai mobilizar, né, além de outros países fora da Europa, como os Estados Unidos, os países da América Latina, muitos deles, os países da África, né, da Ásia, da Oceania, né, também, né, essa guerra não vai só mobilizar esses países em escala planetária, né, ela também terá palco, né, de atuação de guerra em todo, né, em todo o território do mundo.
Os Estados Unidos sofreram o ataque do Japão no seu território, né, tiveram, né, atacados vários navios e submarinos de vários desses países, né, nos diversos oceanos. Houve ataques, então, em diversas partes do mundo, não apenas onde estava concentrado esse conflito, que era na região da Europa, no continente europeu. Segundo Hobsbawm, a Segunda Guerra Mundial foi uma verdadeira aula de geografia no mundo, exatamente porque esse conflito mobilizou grande parte dos países do mundo e também, né, teve como palco de atuação todos os continentes e grande parte dos territórios do globo terrestre. Bem, a segunda fase, ela marca, então, essa guerra em escala planetária. E o marco, né, que inaugura essa segunda fase é, né, a Operação Barbarossa, que ocorreu em 22 de junho de 1941, quando Hitler decide romper com o Pacto de Não Agressão e invadir a União Soviética, que detinha uma grande, né, reserva de petróleo, de ferro, né, de produtos que a Alemanha necessitava para alimentar a sua indústria bélica. Então, o Hitler acabou, né, rompendo com esse pacto e invadiu a União Soviética. O Stalin foi informado, né, desses rumores, dessa invasão, e inicialmente desprezou, não acreditou que isso seria verdade, o que explica que a União Soviética foi pego de calças curtas, né? E, inicialmente, então, a Alemanha teve uma facilidade para ir avançando sobre o território soviético. Hobsbawm fala no seu livro, A Era dos Extremos, que houve, né, até alguns momentos em que o Stalin cogitou a pedir a rendição. No entanto, o inverno soviético era muito rigoroso e, né, os russos começaram uma contraofensiva e, a partir daí, a Alemanha vai sofrer algumas derrotas e depois, né, vai acabar, né, com a ajuda dos aliados de outros países sendo derrotada. E nós veremos isso mais à frente. Depois, né, outro fator, outro evento que marca essa segunda fase da Guerra Mundial é o ataque do Japão à base estadunidense de Pearl Harbor em 7 de setembro de 1941. Então, todos esses eventos levam à entrada da União Soviética e dos Estados Unidos na guerra do lado dos aliados, França, Inglaterra, Polônia, né, todos esses países que, depois o Brasil, enfim, todos esses países que fariam parte da Tríplice Aliança, e do outro lado, a Tríplice Entente, né, que era Alemanha, Itália e Japão, ficaram, né, que tiveram também os seus aliados, mas em número menor do que a Tríplice Aliança. Essa segunda fase, então, da guerra marca um período em que a Alemanha, né, vai continuando a sua série de vitórias. Os alemães começam, né, a ser derrotados, começam a perder batalhas somente a partir do ano de final de 1942, início de 1943, na Batalha de Stalingrado. Essa foi uma das batalhas mais violentas da Segunda Guerra Mundial, e nessa batalha os russos derrotaram os alemães e começaram a retomar as posições conquistadas pelos nazistas na União Soviética e também no leste europeu, retomando depois, né, a Polônia e vários desses países. E esses países em que a União Soviética acabou derrotando, né, os nazistas, depois se converteram ao comunismo quando acabou o conflito. Outra batalha que marca o declínio e a queda da Alemanha nazista e da Tríplice Entente é a Batalha de Midway, entre Estados Unidos e Japão. Os Estados Unidos, que até então buscavam se manter neutro nesse conflito, havia entrado em 1941, começa uma ofensiva muito forte contra o Japão, porque o Japão e os Estados Unidos disputavam alguns territórios nas ilhas no Oceano Pacífico. E outra batalha importante, né, foi a Batalha de El Alamein, no Egito, onde os aliados, né, versus Alemanha e Itália, acabaram derrotando, né, a Tríplice Entente. E, a partir daí, houve um controle do Mediterrâneo e um desembarque na Itália, chamado, né, o Dia D, que contribuiu também para a derrota, tanto da Alemanha, né, inicialmente, que já não tinha o mesmo potencial bélico da Alemanha, e a Alemanha, né, continua no conflito junto com o Japão, praticamente sozinhos.
E o dia D, então, ocorre as tropas do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Canadá, na França, que atacaram as forças alemãs no litoral norte da França, em 6 de junho de 1944. Esse dia D é considerado, muitas vezes, né, como um momento, né, marcante para a vitória dos aliados. Mas essa é uma construção muito, né, dos países ocidentais para minimizar a importância da União Soviética na derrota dos nazistas, já que grande parte do material bélico e humano da Alemanha nazista e da Tríplice Entente foi, né, destruído pelos soviéticos. Foi a União Soviética responsável por retomar grande parte dos países, dos territórios conquistados no leste europeu, e também foi responsável por, né, grandes baixas dos exércitos nazistas, e também baixas, né, e destruição do seu equipamento bélico. E aqui, né, depois de mostrar todos esses processos de contraofensiva dos aliados contra a Entente, a Alemanha acaba se rendendo no dia 8 de maio de 1945, momento em que os soviéticos entram em Berlim, né, aqui está a bandeira hasteada, e acabam levando a Alemanha à rendição. E, no fim da guerra, marca, né, depois que a Alemanha já tinha se rendido e o Japão já estava praticamente derrotado, os Estados Unidos lançam a bomba de Nagasaki e Hiroshima, em agosto de 1945, para mostrar, né, não apenas para colocar fim ao conflito, mas também para mostrar a sua hegemonia e o seu poderio, né, para todo mundo, consolidando o seu poder como principal nação após esses dois conflitos, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Se antes a Inglaterra era a nação soberana, depois desses dois conflitos, os Estados Unidos passam a ser a principal nação do mundo. Claro, no mundo capitalista. Depois vai ter origem a Guerra Fria, e a União Soviética será uma potência que representará o mundo comunista. As consequências da Segunda Guerra Mundial, né? Nós podemos aí mencionar vários fatores que várias transformações que foram decorrentes da Segunda Guerra Mundial. A primeira delas, a revolução na administração e planejamento econômico. A economia de guerra necessitava de uma grande administração e planejamento. Por quê? Porque vários homens civis que antes se dedicavam ao trabalho, às indústrias, à produção agrícola, né, iam para o exército, e com isso havia essa necessidade, né, de um grande planejamento econômico. Foi nesse contexto, inclusive, anterior à Segunda Guerra Mundial, que surgiu a doutrina keynesiana, que propunha a intervenção do Estado na economia para equilibrar os efeitos, né, da crise de 29. E depois, essa doutrina será mantida, né, e dará origem ao que nós conhecemos como estado de bem-estar social. O desenvolvimento tecnológico dos países beligerantes. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, sobretudo a Segunda, foi responsável por um grande desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele veio, né, muitas vezes de testes em humanos, como os médicos nazistas fizeram, né, com os judeus e com todos aqueles que foram destinados aos campos de concentração, e também a tecnologia bélica. O desenvolvimento da tecnologia bélica acabou revolucionando os meios de transporte e de comunicação, levando a todo esse progresso tecnológico e científico que nós, né, teremos conhecimento após, né, esse conflito, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai provocar também, né, um clima, um momento de grande prosperidade econômica, que é chamado os anos dourados do capitalismo. Entre 1945 até 1970, quando houve a crise, o choque de petróleo, o sistema capitalista passou sem grandes crises econômicas, através dessa política keynesiana de intervenção do Estado na economia para gerar emprego e renda, e assim minimizar qualquer efeito das crises do capitalismo. Mas depois, em 70, né, essa doutrina e esse modelo econômico de estado de bem-estar social é colocado em questionamento e, né, vai surgir, a partir de então, o chamado neoliberalismo. E aumento do número de refugiados. Vários desses países que estavam em conflitos na Segunda Guerra Mundial, a população teve que sair dos seus locais de origem para se refugiar em outras nações, como ocorreu, né, por exemplo, no Brasil, onde vieram vários japoneses, italianos, né, alemães
e entre outras nacionalidades também. E a Segunda Guerra Mundial provocará também algumas consequências, né, que originarão em conflitos regionais, como foi a Guerra da Coreia e a Guerra Civil na Grécia, além do processo de descolonização da África e da Ásia, já que esses países que antes eram colônias, né, de Inglaterra, né, França, Alemanha, Itália, né, Estados Unidos, começaram a reivindicar a sua independência, a sua autonomia, principalmente porque esses países, né, participaram ao lado dos aliados contra os alemães, contra, né, a Entente. E, após o conflito também, a Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas e a criação dos direitos humanos, em 1948 aqui, pessoal, desculpa, eu errei a data. E a criação dos direitos humanos, que, na verdade, nós podemos considerar que os direitos humanos eles têm um processo de gestação desde a independência dos Estados Unidos, que já elaborava, já, né, colocava, né, alguns direitos básicos de todos os homens, de todas as mulheres, depois a Revolução Francesa e depois, no final da Segunda Guerra Mundial, por todo o horror provocado pela, né, expansão nazifascista, criou-se esses direitos que são inalienáveis a qualquer cidadão, a qualquer pessoa em todo o mundo. Então, os direitos humanos é um processo que inicia ali nos Estados, com a independência dos Estados Unidos, e se consolida na Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, por todas as atrocidades e barbárie provocada por esse conflito. Bem, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixo o espaço aberto aí para vocês fazerem questões, opinarem. E é isso, pessoal. O espaço é de vocês. Muito obrigada pela aula, professor. Obrigada, Luana e Tiago, por terem comparecido, né? É muito bom assim poder dar aula e, né, ter alunos presentes. Eu sei que nem todo mundo consegue participar das aulas ao vivo, mas isso dá um estímulo para a gente, né? Então, obrigado mesmo. Tiago, eu vi que você levantou a mão, pode falar. Ou, se não puder ativar o microfone, pode mandar uma mensagem, na questão aí pelo chat. Eu não sei se você levantou a mão, né, apertou o ícone sem querer aí. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Luana. Então, professor, eu queria só agradecer mesmo pela aula do senhor. Acho que foi uma explicação excelente, né? Vale a pena participar dessas palestras, dessa reunião. Todos nós que estamos envolvidos no curso, né? Uma pena que está faltando alunos, né? Mas, assim, para a gente é de grande valor. Parabéns. Obrigado, gente. Né? É só nas minhas aulas que tem esse número pequeno de alunos, é sempre assim, é porque a turma de vocês é pequena também, né? Não é? Ou tem sido... Vocês estão participando de outras aulas ao vivo, como é que está o público? Está pequeno também? Sim, tem alunos de ciências sociais que não estão participando, né? Sim. A gente tem todas as aulas, né? E tem visto que alguns alunos, apesar que o nosso grupo são pequenos, né? Mas tem alguns alunos do curso de ciências sociais que não estão participando mesmo. Certo. Então, eu vou reforçar o convite, a divulgação das aulas, para ver se nos próximos encontros nós temos um público maior. De toda forma, muito obrigado aí pela atenção, Tiago e Luana. Eu provavelmente devo subir a aula já amanhã, mas assim que eu subir a aula para o ambiente virtual, eu encaminho a mensagem para vocês, comunicando que a aula já está disponível. E aguardo vocês no próximo encontro, daqui 2 semanas, no mesmo horário e no mesmo link, mas, de toda forma, eu aviso para vocês e envio mensagem comunicando da aula. Muito obrigado, boa semana a todos, e até a próxima aula. Um abraço.